Imagine um paraíso verde, florestas tropicais exuberantes no sudeste asiático, repletas de vida selvagem. No topo das árvores, morcegos frugívoros se alimentam, voando sob o luar. Mas, escondido nesses animais fascinantes, vive um perigo invisível: o vírus Nipah. O que é exatamente esse vírus? E por que ele é considerado uma das maiores ameaças à saúde global? Hoje, vamos mergulhar fundo na ciência por trás do Nipah, entender sua origem, como ele se espalha e por que cientistas de todo o mundo estão em alerta máximo. Fique comigo até o final para descobrir a surpreendente conexão entre a saúde do nosso planeta e a nossa própria sobrevivência. Nossa história começa em 1998, na Malásia. Trabalhadores de fazendas de porcos começaram a apresentar uma doença misteriosa e grave. Os sintomas eram alarmantes: febre alta, dores de cabeça intensas e, em muitos casos, uma inflamação cerebral severa, conhecida como encefalite. A doença se espalhava rapidamente entre os porcos e, assustadoramente, também para as pessoas que tinham contato com eles. Os cientistas correram para identificar o culpado. O que eles descobriram foi um novo patógeno, que foi batizado de vírus Nipah, em homenagem à vila de Sungai Nipah, onde o primeiro paciente foi identificado. Este foi o primeiro surto documentado do vírus, e ele marcou o início de uma nova era de vigilância epidemiológica. Então, o que é o vírus Nipah? Cientificamente falando, ele pertence à família Paramyxoviridae, um grupo de vírus que inclui velhos conhecidos como o sarampo e a cachumba. No entanto, o Nipah é classificado como um vírus zoonótico, o que significa que ele pode pular de animais para humanos. Essa capacidade de cruzar a barreira das espécies é o que o torna tão perigoso. Após o surto inicial na Malásia, outros surgiram em Bangladesh e na Índia, revelando diferentes formas de transmissão e reforçando a necessidade de entender esse inimigo microscópico. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, rapidamente o colocou em sua lista de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento, reconhecendo seu potencial para causar epidemias graves. Para combater um vírus, primeiro precisamos entender de onde ele vem. O reservatório natural do Nipah, ou seja, o animal onde ele vive sem causar doença grave, são os morcegos frugívoros do gênero Pteropus, também conhecidos como raposas voadoras. Esses morcegos vivem em vastas áreas da Ásia e da Austrália. O vírus está presente em sua urina, fezes e saliva. A primeira ponte de transmissão para os humanos geralmente acontece de forma indireta. Por exemplo, um morcego infectado pode comer um pedaço de uma fruta, como uma manga ou uma tâmara, e deixá-la cair no chão. Se uma pessoa ou outro animal, como um porco, consumir essa fruta contaminada, o vírus pode ser transmitido. Foi exatamente isso que se acredita ter acontecido na Malásia. Morcegos contaminaram os alimentos dos porcos, que por sua vez infectaram os fazendeiros. Mas a transmissão não para por aí. Em surtos posteriores, especialmente em Bangladesh, os cientistas descobriram uma rota de contágio ainda mais direta e preocupante. Lá, é comum a prática de coletar seiva de tamareiras para fazer uma bebida doce. Os morcegos, atraídos pela seiva, podem contaminá-la com sua urina ou saliva durante a noite. Pessoas que consomem essa seiva crua podem ser infectadas diretamente, sem a necessidade de um animal intermediário como o porco. E o que é, talvez, o mais alarmante de tudo? O vírus Nipah também pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Isso acontece através do contato próximo com as secreções corporais de um indivíduo infectado, como saliva ou gotículas respiratórias. Essa capacidade de transmissão humano-humano aumenta drasticamente o potencial do vírus de causar surtos maiores e mais difíceis de controlar, transformando-o de uma ameaça local em um risco pandêmico global. Uma vez que o vírus entra no corpo humano, o que acontece? O período de incubação, que é o tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas, pode variar de 4 a 14 dias, mas casos de até 45 dias já foram registrados. Os sintomas iniciais são muitas vezes parecidos com os de uma gripe comum,
febre, dor de cabeça, dores musculares, vômito e dor de garganta. No entanto, a doença pode progredir rapidamente para uma fase muito mais grave. Muitos pacientes desenvolvem encefalite, uma inflamação aguda do cérebro. Isso pode causar tontura, sonolência, confusão mental e convulsões. Em casos severos, a encefalite pode levar ao coma em apenas 24 a 48 horas. A taxa de letalidade do Nipah é chocantemente alta, variando de 40% a 75%, dependendo do surto e do acesso a cuidados médicos. Para colocar em perspectiva, isso é muitas vezes mais letal do que muitas outras doenças virais conhecidas. E mesmo para aqueles que sobrevivem, as sequelas podem ser duradouras, incluindo problemas neurológicos persistentes e alterações de personalidade. Diante de uma ameaça tão séria, a pergunta óbvia é: temos como nos defender? Atualmente, não existe uma vacina licenciada para prevenir a infecção pelo vírus Nipah em humanos, nem um tratamento antiviral específico. O manejo dos pacientes é focado em cuidados de suporte intensivo, ou seja, tratar os sintomas, como manter a hidratação, controlar a febre e, se necessário, usar ventilação mecânica para ajudar na respiração. A ausência de uma vacina e de um tratamento eficaz coloca o Nipah no topo da lista de prioridades da OMS. A comunidade científica global está em uma corrida contra o tempo. Várias vacinas candidatas estão em diferentes estágios de desenvolvimento, incluindo algumas que já estão em ensaios clínicos em humanos. Pesquisadores também estão testando medicamentos antivirais, como o Remdesivir e anticorpos monoclonais, que mostraram alguma promessa em estudos de laboratório e em animais. O objetivo é ter ferramentas prontas para serem implementadas rapidamente caso um novo surto ocorra. Com um vírus tão perigoso e sem tratamento específico, a melhor defesa é a prevenção. Isso depende fundamentalmente da vigilância epidemiológica. Significa monitorar populações de morcegos, testar animais domésticos em áreas de risco e identificar rapidamente casos suspeitos em humanos. Em regiões onde o Nipah é endêmico, campanhas de saúde pública são cruciais. As mensagens são simples, mas podem salvar vidas. Lavar bem as frutas antes de comer, evitar o consumo de seiva de tamareira crua e usar equipamentos de proteção, como luvas e máscaras, ao lidar com animais doentes ou ao cuidar de pessoas infectadas. O risco pandêmico do Nipah é real. A combinação de uma alta taxa de letalidade, a capacidade de transmissão entre humanos e a ausência de contramedidas médicas faz dele um candidato preocupante para uma futura emergência de saúde global. A globalização e as viagens internacionais significam que um surto em uma vila remota pode se espalhar pelo mundo em questão de dias. A história do Nipah não é apenas sobre um vírus, é sobre nossa relação com o meio ambiente. A expansão da agricultura, o desmatamento e a urbanização estão destruindo os habitats naturais dos morcegos frugívoros. Isso força esses animais a procurarem novas fontes de alimento, aproximando-os cada vez mais das populações humanas e de nossos animais domésticos. O desmatamento na Malásia, por exemplo, é apontado como um fator-chave que levou os morcegos a se alimentarem em pomares próximos a fazendas de porcos, criando a tempestade perfeita para o surgimento do vírus em 1998. O Nipah é um exemplo claro do conceito de saúde única ou One Health. A ideia de que a saúde dos seres humanos, dos animais e do nosso ecossistema estão intrinsecamente ligadas. Não podemos ter pessoas saudáveis em um planeta doente. Proteger as florestas, preservar a biodiversidade e gerenciar o crescimento urbano de forma sustentável não são apenas questões ambientais, são estratégias essenciais de saúde pública para prevenir futuras pandemias. Em resumo, o vírus Nipah é uma das ameaças virais mais formidáveis que enfrentamos hoje. Nascido da interação cada vez mais próxima entre a vida selvagem e a atividade humana, ele nos lembra da fragilidade do nosso mundo e da importância da ciência, da vigilância e da cooperação global. Entender o Nipah é entender que nossa segurança futura depende de como cuidamos do nosso planeta e de todas as criaturas com as quais o compartilhamos. A luta contra o Nipah é uma maratona,
não uma corrida de curta distância, e exige nosso compromisso contínuo. Se você achou este vídeo informativo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre ciência e saúde.